Então, seguindo aqui com a solução das questões de física do Enem 2024, prova amarela. Vendo agora a questão 109, ele vai começar a discutir questão de circuitos elétricos, né, o básico ali de circuitos elétricos. Então, essa questão ela fala que ele te dá o que é o LED, como que o LED aparece nos circuitos, ele aparece dessa forma aqui, certo? E o LED, ele vai explicar isso para ele funcionar corretamente no circuito. Primeiro, a tensão com que ele vai ser submetida tem que ser, no mínimo, uma tensão que, nesse caso, para esse LED aqui, ele deu de 3 volts, mas tem uma tensão mínima, tá? Que tem que ser submetido o LED. Ela pode ser maior ou igual a essa tensão mínima, né? Nesse caso, ele vai dar que é 3 volts. E o sentido da corrente, também, quando você coloca o LED num circuito, existe apenas uma única corrente, ou melhor, existe apenas um único sentido que vai fazer da corrente, né? Que faz com que o LED funcione, tá? E aqui ele vai querer que a corrente que passe pelo LED seja de 1 mA, tá? Enfim, se você ler a questão, você vai entender. E vai falar que um estudante pretende, então, montar um circuito de tal forma que ele dispõe de um LED, ele dispõe de uma bateria de 4,5 volts, ele dispõe de duas resistências, eu estou aqui representando pela letra ômega, maiúsculo, né? Que é o ohm, né? É o símbolo para ohm, que é a unidade de resistência. E aqui ele dispõe de duas resistências, cada uma de 1,5 kΩ, ou seja, 1,5 vezes 10 ao cubo ohms. E ele quer que a corrente máxima, que ele também vai explicar, né, que pelo LED tem que passar uma corrente máxima, e ele quer que justamente montar um circuito, que ele quer que o estudante monte um circuito, cuja corrente máxima que vai passar em cada LED seja exatamente de 1 mA, que é a corrente máxima permitida por ele, e que ele quer que esse circuito, que os dois LEDs acendam, funcionam corretamente, e justamente com uma corrente, exatamente com uma corrente de 1 mA. E para isso ele dispõe aqui, né, de uma bateria, de resistência, enfim. E, bom, então como é que a gente resolve essa questão, né? Você tem que analisar, primeiro, você vai analisar as alternativas e vai ver se de fato primeiro faz sentido a colocação dos LEDs. Como existe um sentido correto para os LEDs, você olha as alternativas e já tem alternativas que são incorretas, né? Por quê? Quando a gente pega um circuito, a gente sempre convenciona que a corrente ela sai do polo positivo da bateria. Isso é uma convenção, tá? Então a corrente sempre circula nesse sentido aqui, do positivo em direção ao negativo no circuito. Portanto, como o LED ele tem que estar posicionado corretamente, né, justamente no sentido dessas setinhas aqui, ó, que tem que passar a corrente, você olha que a alternativa C já estaria completamente equivocada, porque o LED nem vai funcionar, porque o sentido que ele foi colocado está errado, está no sentido oposto que vai passar a corrente. A alternativa de letra E também. Então você já pode descartar essas alternativas, tá? Então, como é que a gente resolveria aqui? Eu vou fazer por causa da letra A, mas daí a letra B que vai ser a correta, tá? Que é esse circuito aqui. Mas eu vou mostrar o raciocínio para a letra A, por exemplo, né? Então, tá aqui, na letra A ele colocou apenas uma resistência de 1,5 kΩ. Né? Ele colocou uma, não precisa colocar as duas, né? Ele dispõe de duas resistências. Ele vai montar como ele quiser. E ele colocou os LEDs em paralelo aqui, né? Com essa tensão, com essa bateria. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, vamos escrever a equação do circuito, né? Para esse circuito aqui. Então, como você tem uma bateria aqui de 4,5 volts, essa bateria ela tem que ser consumida, né? Essa diferença de potencial tem que ser consumida ao longo do circuito, né? Então, 4,5 volts, né, vai ter que ser igual ao que é consumido pelo resistor. Aí é só você usar a primeira lei de Ohm, né? A diferença de potencial é justamente o produto da resistência, 1,5 kΩ, vezes a corrente que vai passar. Vou chamar essa corrente de I, tá? E mais o que vai ser consumido, né, aqui por esses dois LEDs. Como esses dois LEDs então, estão em paralelos, né, ou seja, a diferença de potencial aqui, né, entre esses pontos é a mesma, ou seja, eles estão submetidos à mesma diferença de potencial, eles vão consumir exatamente a mesma diferença de potencial. E nesse caso, basta você, como eles estão em paralelo, basta você olhar para essa malha aqui, ó. Esquecer essa outra malha e olhar para essa malha aqui, certo? E aqui nesse caso, então, eu vou chamar de U, o L, que é a diferença de potencial, ou melhor, vou chamar de VL, vai. Que é a diferença de potencial que vai ser consumida pelo LED, tá bom? Agora você tem que fazer o seguinte, tem que pensar no seguinte, né? O que você quer? Você quer que esses LEDs sejam percorridos ambos pela corrente máxima de 1 mA. Para que ambos sejam percorridos por essa corrente de 1 mA,
quando a corrente chegar aqui nesse ponto, ela vai se dividir em duas, né? E aqui ela vai se dividir exatamente na metade. Por que ela vai se dividir na metade? Porque essas duas partes aqui ó, são idênticas. Ou seja, não há nenhum motivo aqui, uma questão de simetria da corrente aqui ser maior do que aqui, ou menor, né? Tem que ser igual, porque esse componente que está aqui é exatamente igual ao componente que está aqui, não tem diferença, né? Portanto, se eu quero que a corrente que passe aqui seja de 1 mA, como aqui ela vai se dividir, para cá vai vir I sobre 2 e para cá vai vir I sobre 2. Ou seja, eu quero que I sobre 2 seja igual a 1 mA. Portanto, o I eu quero que seja igual a 2 mA. Então, eu vou forçar isso. E vou descobrir quanto que vai ser o potencial que vai passar pelo LED. Se for igual ou superior a 3 volts, perfeito. Esse circuito já vai funcionar. Então, aqui, ó, vai ficar 1,5 kΩ vezes o I eu quero que seja 2 mA, para que I sobre 2 seja igual a 1. Então, 2 mA mais essa diferença de potencial do LED. Se você fizer essa conta, né, quilo é 10 ao cubo, milha é 10 a menos 3, então essas coisas matam. Ohm vezes ampere vai dar a unidade de volts, né, diferença de potencial, e 1,5 vezes 2 são 3. 4,5 menos 3, você vai ver que a diferença de potencial, nesse caso, vai dar 1,5 volts. Portanto, isso é insuficiente, né? Isso é menor do que os 3 volts necessários. Portanto, a letra A ela está equivocada, né? Ou a letra A não pode ser, não vai atender, não vai fazer com que os LEDs funcionem. Se você colocar esses LEDs dessa forma aqui, o LED não vai acender, tá bom? E aí a letra B já vai ser a correta, e aí eu já vou fazer aqui para a letra B, a ideia é a mesma. A corrente vai circular nesse sentido, do polo positivo para o polo negativo, certo? E aqui novamente, ó, quando a corrente chegar nesse ponto aqui, ela vai se dividir, ok? E novamente vai ser I sobre 2 para cá, e também para cá vai ser I sobre 2. Por quê? Porque novamente, ó, você tem o mesmo componente que você tem aqui no circuito, é exatamente idêntico a esse. Né? Portanto, não há, por uma questão de simetria, quando a corrente chegar aqui, ela vai se dividir igualmente, tá? Que os componentes aqui são idênticos. Se aqui, por exemplo, seria diferente, por exemplo, se aqui só tivesse o LED, né? Aqui a resistência, aqui o LED, nesse lado só tivesse o LED. Aí a corrente não se dividiria na metade, né? Provavelmente viria mais corrente para cá do que para cá, né? Porque aqui consumiria uma diferença de potencial maior, né? Mas enfim, o que seria consumido aqui, né, nesse trecho. Bom, mas, de novo, esses dois componentes aqui estando em paralelo, eu só preciso verificar a equação do circuito numa malha aqui. Eu vou pegar, vou esquecer essa malha e vou usar essa aqui, tá? Então, novamente, eu tenho que 4,5 volts, que é o que vai ser consumido no total. Isso aqui vai ser justamente, bom, a resistência aqui consome novamente pela primeira lei de Ohm, 1,5 kΩ, vezes essa corrente que é de I sobre 2, ok? E aí, mais o VL, né, que é o diferente de potencial que eu quero que seja submetido aumentou a claridade, que aumentou o brilho. Bom, que é a diferença de potencial que eu quero que seja submetido o LED, né? Novamente, eu vou forçar com que esse I sobre 2 que vai passar aqui, ó, a corrente, como o resistor e o LED estão em série, né, a corrente que passa é a mesma. Eu quero que esse I sobre 2 seja igual a 1, né? Ou seja, o I tem que ser igual a 2, né, para isso acontecer. Portanto, fazendo o I igual a 2, eu tenho 4,5 volts, é igual a 1,5 kΩ vezes 2 mA, e aí dividido por 2, isso aqui vai dar justamente 1,5 volts, ok? Mais VL, e aqui nesse caso VL vai ser exatamente os 3 volts, que já é o necessário, né? A tensão tem que ser maior ou igual a essa tensão de 3 volts. Portanto, nesse caso aqui sim, que é a letra B, os LEDs vão acender corretamente aí nesse circuito. Como eu já tinha comentado, né, a letra C e a letra E estão equivocadas devido ao sentido do LED, e a letra D, você já também poderia descartar ela, pelo seguinte, ele botou os LEDs em série. Isso não vai... como os LEDs estão em série, você vai precisar de uma voltagem, correto não é falar voltagem, mas enfim, você vai precisar de uma diferença de potencial de no mínimo 6 volts. Por quê? Porque cada LED precisa de 3 volts. Só que quando você colocar eles em série, né, quando você coloca eles deixa eu até desenhar aqui. Se você coloca esses LEDs em série, o que acontece é que a corrente que passa por ambos vai ser a mesma, só que aí a diferença de potencial que vai ser consumida por esse cara aqui, ó, vai ser um V1, certo? E aí esse cara aqui, se eu abasteci a diferença de potencial do sistema com V, e supondo que não tenha nada antes aqui, né, nenhum resistor, nem nada, então a diferença de potencial que vai sobrar para esse cara aqui vai ser V menos V1.
Então, no mínimo, esse V aqui, no mínimo, tem que ser igual a 6 volts. Esse V aqui ele tem que ser maior ou igual a 6 volts, no mínimo. Porque eu quero que cada um seja 3. E se tiver, vai ser maior do que 6, por exemplo, se eu tiver ainda uma resistência aqui, que vai consumir uma diferença de potencial, aí vai ter que ser com certeza maior do que 6 volts. Tá? Enfim, então você já poderia descartar a letra D aí, porque a bateria que ele forneceu é de 4,5 volts, né? Ou seja, é menor do que 6. Então não tem como você colocar esses dois LEDs aí em série e eles funcionarem simultaneamente com essa diferença de potencial aqui total da bateria. Tem que ser no mínimo 6, ok? Então vamos agora já para a questão 110. Eu já vou fazer o desenho aqui. E também é uma questão sobre circuitos. Então nessa próxima questão aqui, a questão vai te dar um circuito com duas lâmpadas, uma bateria aqui que ele chama de VQR. Ele não dá o valor, ele só diz que é um VQR. Ele dá um fio de tamanho QR, que é um fio que tem uma resistência que você não vai desprezar, diferente desses outros trechos aqui no circuito, que você despreza a resistência. Te dá duas lâmpadas, L1 e L2, e ele dá os valores nominais dela, né? O valor que vem de fabricação, né? Não significa que é o valor que eles vão funcionar no circuito, tá? Esses são os valores nominais, que é 6 volts e 9 watts, 12 volts e 18 watts. Tá bom? Então, te dá a diferença de potencial e a potência aí, nominais, né, dessas lâmpadas. E o que ele vai pedir é o seguinte, ele vai dizer que aqui no ponto P, ele vai colocar um amperímetro, o terminal de um amperímetro vai ser colocado aqui, e o outro terminal, que ele chama de S, ele quer descobrir em que ponto S, qual ponto S que eu tenho que colocar aqui, no ponto A, no ponto B, C, D, E, de forma que as lâmpadas no circuito, elas funcionem exatamente com os valores nominais. Ou seja, eu quero descobrir em que ponto S, onde que eu tenho que conectar o ponto S aqui, se é no A, no B, no C, no D ou no E, de forma que a lâmpada L1 vai funcionar com uma tensão de 6 volts e uma potência de 9 watts, e a lâmpada 2 vai funcionar com uma tensão de 12 volts e uma potência de 18 watts. E de fato, tem diferença, né, o ponto S que você colocar aqui, porque vai fazer diferença no seguinte, né? Quando a corrente sai aqui do polo positivo da bateria, ela vai se dividir aqui. Nesse ponto aqui, ó, no ponto Q, ela vai se dividir em duas correntes. E aí, como esse fio aqui, ele tem, esse fio QR, ele tem uma resistência, e aí o que você tem que lembrar é da segunda lei de Ohm, né? A resistência, ela depende da resistividade do material, né? Resistividade do fio, vezes o comprimento dividido pela área de seção transversal, você tem que a resistência, ela é diretamente proporcional ao comprimento do fio, certo? Então, nesse caso aqui, ó, dependendo de onde você ligar o ponto S, por exemplo, se você ligar o ponto S no A, a resistência aqui, ó, note que esse trecho do fio, ele é 1/6 do trecho total. Então, se a resistência total é R, a resistência de Q para A, resistência nesse trecho aqui, é 1/6 de R, certo? E aí vai fazer diferença, né? Porque vai fazer diferença na diferença de potencial com que esse trecho aqui vai ser submetido, ok? Porque vai ter uma corrente, e dependendo do ponto que você conectar aqui, vai ter uma resistência diferente, porque depende do comprimento, e, portanto, uma tensão que vai ser aplicada também diferente, ok? E isso, claro, vai determinar, portanto, a tensão que vai ser aplicada aqui. Porque dependendo da diferença do ponto que você escolhe, vai ter uma passagem de corrente diferente, portanto, uma tensão diferente, que vai determinar qual é a tensão que vai ser aplicada aqui e aqui, bem como a corrente, né, que vai passar aqui. Então, no fundo a questão é isso, né? Você tem que descobrir aí que ponto que você tem que colocar. Para isso, eu vou tentar descobrir qual que é a corrente que eu quero que passe aqui. Concorda? Bom, mas eu sei. Por quê? Porque se eu quero que L1 funcione com essas especificações e L2 também funcione com essas especificações, eu sei que eu vou descobrir qual que é a corrente que eu quero que passe por L1 e qual é a corrente que passa por L2. Lembrando que não precisa necessariamente ser a mesma corrente que vai passar por L1 e L2, né? Por causa desse ponto P aqui, que vai ser um divisor, né? No final das contas, por exemplo, se você, como o exemplo que eu citei, né? Se você conecta o S no ponto a corrente que se dividir aqui, o S estando aqui no ponto A, ela vai voltar até o ponto P, e aqui ela vai se juntar com a corrente que passava em L1, e, portanto, a corrente que passar em L2 vai ser maior do que L1, tá bom? Então, eu vou descobrir quem que é a corrente I1, que é a corrente que passa pela lâmpada 1. Para isso, eu vou usar a fórmula de potência. Potência é I vezes 1, diferença de potencial, né?
potência que passa, que é dissipada, né, por um aparelho eletrônico no circuito, é justamente a corrente elétrica que passa por ele, vezes a diferença de potencial na qual ele está submetido. Nesse caso, então, para I1 eu vou ter P1 sobre, vou chamar de V1, vai, em vez de chamar de U. Vai ser, então, 9 watts dividido por 6 volts. Isso é a mesma coisa que 3 meios de ampere, ou 1,5 ampere. E I2 eu vou fazer a mesma coisa, pegar a potência 2, dividir por V2, tá? E isso aqui vai ser 18 watts dividido por 12 volts. Isso aqui também, se você dividir todo mundo por 6, né? Se você dividir todo mundo por 6, você também vai ver que isso aqui é 3 meios de ampere. Ou seja, eu quero que I1 seja igual a I2. Mas se você, para que as lâmpadas funcionem com essas especificações, né? É isso que o problema quer. Ou seja, para atender o que o problema quer, eu tenho que a corrente que vai passar por L1 tem que ser igual à corrente que vai passar por L2. Ou seja, L1 e L2 tem que estar em série para que isso ocorra, né? Para que a corrente passe por L1 seja a mesma de L2, só se essas duas lâmpadas estiverem em série. E aí que tá, né? Se tiver em série, significa que eu não posso ter divisão de corrente aqui, ó, passando pelo amperímetro. Eu não posso ter uma corrente que vai vir aqui e se juntar com a corrente que passava em L1, para no final aqui a corrente em L2 vai ser maior daí, né? Então eu não posso ter corrente passando pelo amperímetro. Ou seja, o amperímetro, o ponto que eu vou escolher aqui para conectar o outro terminal do amperímetro, tem que ser tal que a corrente que vai passar pelo amperímetro não exista, seja nula, tá? E aí que tá. Como que eu faço a corrente? Qual que é a informação física relevante para que a corrente que passe pelo amperímetro seja nula? A corrente, ela vem de uma questão que é a diferença de potencial. Quando você tem uma diferença de potencial, ou seja, você tem um gradiente de potencial, vai surgir uma força sobre as cargas, que é justamente a corrente elétrica, né? A força que vai empurrar as cargas é a corrente elétrica, que só surge devido a uma diferença de potencial. Se você pega o ponto P e o ponto S, eu tenho que fazer o seguinte: Vp, a diferença de potencial no ponto P, ou o potencial no ponto P, ele tem que ser igual ao potencial no ponto S, de forma que Vp menos Vs, né, isso seja nulo. Porque se a diferença de potencial entre os terminais do amperímetro for nulo, não vai passar nenhuma corrente pelo amperímetro, porque você não vai ter um gradiente, portanto você não vai ter uma força elétrica, né, eletrostática. E aí que tá, essa é a questão. A questão é você descobrir, né, qual é o ponto S que você conecta aqui, nesse fio aqui resistivo, de forma que vai ser a diferença de potencial, né, para Vp, vai ser nula. Se você garante isso, você garante que não vai passar corrente pelo amperímetro, e você garante, portanto, que esses dois aqui vão estar em série, e aí mata a questão, né? Isso aqui é uma questão clássica de ponte de Wheatstone. Quando você estuda essas pontes, é a ponte em equilíbrio que fala, né? Que é quando você quer anular um componente do teu circuito. Isso é questão clássica de ponte de Wheatstone. E o que você faz aqui, como a questão ela pede tempo, né? Você tem que resolver as questões com um tempo consideravelmente rápido, né? Porque são várias questões. E o que você tem que fazer aqui é direto o produto da resistência desse cara, que é o produto cruzado, com a resistência que você quer ter aqui. E aí vai depender de onde o ponto S vai ser conectado. Se o ponto S for conectado em A, B, aqui a resistência nesse lado aqui vai ser maior, né? Porque você tem mais comprimento. Né? E aí o produto cruzado dessa resistência com essa aqui. Ou seja, se você chama, vou escrever aqui no canto, R1 vezes essa resistência aqui que eu vou chamar de R4, que é a resistência que vai estar nesse trecho aqui do fio, tem que ser igual a R2, que é a resistência da lâmpada 2, vezes um R3, que é a outra resistência que eu tenho que colocar aqui, que vai ser determinada pelo comprimento, né? Isso aqui vai resolver o problema. Isso aqui é a ponte de Wheatstone, no equilíbrio. Mas eu quero gastar um tempo explicar por que isso, né? Isso aqui é consequência disso aqui, ó. Quando você impõe que o potencial, que a diferença de potencial entre os terminais do amperímetro tem que ser nula, você ganha isso aqui. E eu vou gastar um tempo mostrando o porquê disso, tá? Para não ficar só uma questão chutada aí, né? Para explicar pelo menos de onde vem esse raciocínio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a lei de Ohm para os pontos aqui, onde eu vou estar interessado em fazer a diferença de potencial de V para S ser nula. Então, ó,
Vamos usar então a lei de Ohm aqui para alguns pontos específicos, né? Primeiro detalhe que você tem que se observar, eu vou pegar aqui o ponto Q, tá? E aí eu vou conectar o ponto S em algum ponto aqui, né? Aqui, ó, algum ponto aqui entre Q e R, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, o VQ, vou fazer assim, ó, VQ menos a diferença de potencial aqui no primeiro ponto, que é justamente a diferença de potencial inicial, né? VQR, porque até aqui nada foi consumido no circuito, né? Então, VQ menos VS, e aí esse ponto que eu quero descobrir, isso aqui vai ser igual a quem? VQ menos VS, eu vou ter aqui nesse trecho, a depender de onde eu vou colocar o ponto S, eu vou ter uma resistência, que vai ser determinada pelo comprimento, né? Que vai ser justamente, eu vou chamar de R3 essa resistência. Portanto, isso aqui vai ser justamente a corrente que vai passar por esse ponto, que eu vou chamar aí de, como a corrente aqui ela vai se dividir, eu vou chamar de um I3, tá? Só para fazer referência aí ao resistor que eu estou colocando aqui, que é o R3. Então, isso vezes o R3, certo? Só usei a primeira lei de Ohm, ok? E também vou usar o seguinte, aqui, ó, no ponto Q, para esse outro ponto aqui, ó, chama de um Q', não foi consumido nada, certo? Ou seja, VQ' é igual a VQ. Não há nenhuma diferença de potencial entre VQ e VQ', certo? Porque não tem nada sendo consumido aqui, tá bom? E aí eu vou pegar então esse ponto VQ, que é igual a VQ', e eu vou fazer a diferença de potencial com o ponto P, tá? Então, se você pega VQ', que nesse caso é igual a VQ, menos VP, e essa diferença tem que ser positiva, né? Porque o potencial em Q é com certeza maior do que o potencial em P, uma vez que aqui vai ser consumida uma certa DDP, certo? Isso vai ser igual a vou chamar de corrente que passa por L1, vou chamar de I, que é a corrente que eu quero, né? Que é de 3,5, que é a corrente que eu quero que passe em L1 e L2. Vou chamar apenas de I, tá bom? Vezes a resistência da lâmpada 1, que eu vou chamar de R1. Se você subtrair, que é fácil ver, ó, subtrai uma equação da outra, o VQ menos o VQ é nulo, né? E VS menos com menos, o VP vai dar menos VS mais VP, só que VS eu quero que seja igual a VP, né? É essa a condição que eu estou impondo. Então, no fim das contas, esse lado aqui vai ser nulo, e portanto a gente tem que I R1 seja igual a I3 R3, ok? Essa é a primeira equação que a gente vai usar. E a segunda vai ser agora a continuação aqui, né? Eu vou pegar agora um outro ponto aqui, ó, que eu vou chamar de um R', e de novo, o potencial em R', V de R', tem que ser igual a VR. Por quê? Porque aqui não tem nada sendo consumido. Aqui é a resistência desprezível, a resistência desse trecho aqui, né? Portanto, não tem nenhuma diferença de potencial sendo consumida, o potencial no ponto R' tem que ser igual ao potencial no ponto R, tá? E aí eu vou ter o seguinte, né? Quem que é o potencial aqui? Que vai passar de VP para R'. Vai ser VP menos V de R', que é o próprio V de R, tá? Aí por que é VP menos VR? Porque nesse caso aqui o potencial em P é maior do que o potencial em R' aqui, né? Que é, portanto, maior que o potencial em R. Isso aqui vai ser justamente a corrente que eu quero que passe em L2, que é justamente a corrente I, que é que eu quero que passe em ambas as lâmpadas, vezes a resistência R2. Só aplicar a primeira lei novamente, a primeira lei de Ohm. E o próximo trecho é esse aqui, que é a corrente que vai passar. Se eu conectar o ponto S em algum ponto aqui, eu vou ter um outro trecho aqui, né, que vai ser o seguinte, VS, vai ser o potencial no ponto S, menos o potencial no ponto R, que vai determinar a resistência R4, né, o tamanho desse comprimento que vai determinar a resistência R4. Isso vai ser um I4 vezes o R4. Novamente, se você subtrair uma da outra, VP menos VS tem que ser nulo, e VR com VR também, menos com menos, aqui vai dar mais, né? Vai ficar menos VR mais VR, vai dar nulo. Portanto, IR2 tem que ser igual a I4 R4. Essas são as duas equações que a gente precisa. Agora basta você isolar aqui uma na outra, né? Para você perceber para você obter essa relação aqui, né? Que é a relação da ponte de Wheatstone no equilíbrio. E só um detalhe, né? Aqui o I3 é igual ao I4, né? A corrente que vai passar aqui, ó, que é a corrente que vai passar no resistor R3, como está em série com o resistor R4, tem que ser igual, né? Então aqui eu já vou escrever, ó, I3, tá bom? A corrente tem que ser a mesma, né? Então em série. E aí basta isolar. Eu vou isolar o I3. Se você isolar, né, o I3 aqui, por exemplo, ó, vai ficar I, R1. I3 é I,
R2 sobre R4 vezes R3. O I vai cancelar, portanto, você vai ter que R1 vezes R4 tem que ser igual a R2 vezes R3, que é justamente aquilo que a gente queria. Então, é daqui que vem a informação, né? Daqui que vem essa equação, é por isso que a gente tem que resolver essa equação aqui, tá? Que é a ponte de Wheatstone, a ponte no equilíbrio, de forma que a corrente que vai passar pelo amperímetro seja nula, e, portanto, o L1 e o L2 aqui vão estar em série, ok? Mas esse vídeo aqui já está ficando bem longo, vamos resolver de uma vez por todas aqui essa questão, então. Que vai ser o seguinte, né? R1, quem que é resistência R1? Bom, basta você lembrar da primeira lei de Ohm, né? Como potência a gente viu, potência é I vezes o U1, certo? Se você lembrar da primeira lei de Ohm, o U1 você pode escrever da seguinte forma, ou melhor, o I, né? O U1 é o I que vai passar vezes o R1, portanto o I você pode escrever dessa forma, né? O I é U1, vai ficar U1 ao quadrado sobre R1, portanto, R1 vai ser justamente igual a U1 ao quadrado sobre a potência P1. Portanto, aqui a gente já vai tirar quem é R1. O U1 é justamente a potência que eu quero que funcione, né? Que é o 6 volts. 6 ao quadrado são 36. E isso é dividido pela potência de P1, né? Que é o que eles chamam de 9, né? Então, são os 9 watts. Né? Se você fizer isso, ou se você fizer, né? 6 vezes 6 sobre 9, até vai dar 4, né? 36 dividido por 9 são 4, né? Mas enfim, se fosse uma conta um pouco mais complexa, você separa aí para ver se você consegue simplificar. E pro R2 você faz a mesma coisa. Você vai ter o 12 ao quadrado, né? Ou seja, ó, 12 vezes 12, dividido pela potência, nesse caso 18. É isso, né? E aí, ó, 12 com 18, dá para dividir todo mundo por 6, certo? Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 3. Concorda? Aí 3 com 12 aqui fica 4. Aí 2 vezes 4 são 8 ohms. Certo? E aí o que eu preciso descobrir é justamente a relação entre o R3 e o R4. Porque se eu descobrir a relação entre o R3 e o R4, eu vou ter... descobrir a relação entre o R3 e o R4 é descobrir a relação entre os comprimentos entre o resistor R3 e o resistor R4. Portanto, vai me dar quem é o ponto B. Quem é o ponto S. Então, vejamos, né? Como que fica isso. Então, eu tenho que R1... Eu já vou isolar o R3 lá naquela expressão lá. O R3 vai ser R1 vezes R4 sobre R2, né? R1 é 4 ohms, vezes o R4, que é aqui a relação, né, que eu vou descobrir entre R3 e R4, dividido por 8 ohms. Portanto, o R3 é meio de R4, ok? Ou seja, o R3 ele tem que ser um meio do R4. E aí que tá, né? Quem que é o ponto onde você vai colocar a resistência de forma que o R3 ele tem que ser metade, a resistência de R3 tem que ser metade de R4. Bom, concorda que ou vai ser o ponto A ou vai ser o ponto B. Por quê? Porque se você colocar no ponto C, R3 e R4 vão ter a mesma resistência, né? Porque vão ter o mesmo comprimento, portanto R3 e R4 vão ter a mesma resistência. Se você botar maior, botar no ponto D ou no ponto E, o que vai acontecer é que, como é diretamente proporcional ao comprimento, o R3 vai ser maior do que o R4. Não é isso que eu quero que o R3 seja metade de R4, certo? Portanto, ou vai ser no ponto A ou no ponto B. Se você perceber, ó, se você coloca no ponto B, o R3, se você colocar, então, no ponto B, se S for igual a B, ó, escrever aqui no canto, significa que R3 vai ser 2 sextos de R, que é a resistência total aí. Ou, se você preferir, vai ser justamente 1/3 de R, certo? Eu poderia deixar 2 sextos. E quanto que ficaria? O R4 fica automaticamente determinado, né? O R4 fica automaticamente determinado porque o R4 vai ser justamente quem? O R4 vai ser o que sobrar, que é 4 sextos, né? 4 sextos de R, ou se você preferir, 2/3 de R. E aqui, se você dividir o R3 pelo R4, você vai ter justamente meio, né? Ó, quem que daria aqui, ó? 2/3, o R3, 1/3 de R, dividido por 2/3, isso aqui é justamente 1/2. Portanto, é justamente a resposta correta, é justamente a letra B, é o ponto B que você tem que colocar. Se você quiser fazer de forma um pouquinho mais geral, você pode fazer assim, né? O R3 vai ser um ponto aqui, o comprimento total é L, e o comprimento que vai ser colocado, o ponto S aqui, né? Vai ser uma fração desse comprimento total aqui, né? Ou seja, se você pega aqui, por exemplo, vai pegar L3 é o comprimento que você quer descobrir, certo? Então, você tem que
Você teria o seguinte, o L total, que é o 48, menos L3, tem que ser igual ao comprimento L4, né? Que é o comprimento que vai determinar a resistência 4. Né? Ou seja, essa relação, ela se mantém para resistência. Se você pegar R total menos a resistência R3, isso tem que ser igual à resistência R4. Né? A resistência total tem que ser a soma das duas resistências. Mas isso, se eu quisesse resolver de forma um pouco mais geral. Mas enfim, o vídeo já ficou muito longo, 30 minutos, eu vou parar por aqui.